Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui, nessa terça-feira. E nós vamos trazer uma palavra para você que está nos assistindo nesse momento, uma palavra da parte e da vontade de Deus também. É da vontade de Deus que você ouça essa palavra. Então continue nos assistindo até o final. Saiba que quando a pessoa começa a ler a Bíblia, a carne, eu não vou dizer nem o diabo, porque o diabo, ele não está dentro do cristão. O que está dentro da pessoa salva é o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus nos adverte que dentro de nós tem um poder que é contra Deus, que é a nossa carne. A carne milita contra o Espírito. O Espírito quer, por exemplo, ouvir esta palavra, porque o que nós vamos trazer aqui é a palavra de Deus. Mas a carne não quer. É por isso que às vezes a pessoa começa a ouvir uma palavra como essa, a pessoa sente cansaço, a pessoa dá pressa, a pessoa às vezes diz assim, não, depois eu ouço, depois eu assisto, tudo. E às vezes os dias vão passando e ela não escuta o que deveria escutar, que iria edificar a vida dela, fortalecê-la espiritualmente. Isso pode se aplicar também a ler a Bíblia. Toda vez que você vai ler a Bíblia, a sua carne luta para você não ler. Toda vez que você vai orar, no Espírito, se você é um salvo, se você é uma pessoa de Deus, no Espírito você quer orar, mas a carne não quer que você ore. Então nós temos que mortificar os feitos da carne, vencer a carne andando em Espírito. A paz seja convosco, meu irmão, minha irmã. E hoje nós vamos falar aqui a respeito de passagens que falam a respeito do arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos nos ater aqui a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e aqui está escrito o seguinte. Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Veja, quem está falando aqui é o médico amado, companheiro do apóstolo Paulo. O nome dele é Lucas. Foi ele que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele se tornou companheiro do apóstolo Paulo quando Paulo estava em Troade. A partir da chegada de Paulo em Troade, ele passa a relatar os fatos que estão escritos no livro de Atos, se colocando presente nos fatos. Ele estava junto. Ele começa a narrar como quem está junto, como testemunha ocular daqueles fatos que ele relata em Atos dos Apóstolos. Ele está escrevendo aqui dedicando a Teófilo, que também provavelmente era um homem de Deus, um pastor no meio dos cristãos primitivos. E ele fala que escreveu o primeiro tratado. Que primeiro tratado é esse? É o livro de Lucas, o livro de Lucas. E ele diz que escreveu acerca do que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Porque Jesus não só ensinava, ele fazia também. Jesus tinha palavras, mas Jesus tinha obras também.
Então, o primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, é o primeiro tratado a respeito dos atos do Senhor Jesus. Agora ele está escrevendo o segundo tratado, que é sobre os atos dos apóstolos. Pois bem, vamos ler o versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Pelas minhas contas, Jesus, ele provavelmente subiu para o céu numa sexta-feira. Se não foi na sexta, foi numa quinta. Jesus morreu numa sexta, ressuscitou no domingo. E o Espírito Santo desceu no domingo. Provavelmente Jesus subiu para o céu 10 dias antes, o que daria numa quinta ou sexta-feira. Creio eu que numa sexta-feira. E o que nós vamos ver a seguir é o relato do apóstolo, ou melhor, de Lucas, companheiro do apóstolo Paulo, a respeito do dia que Jesus foi assunto ao céu. Ele subiu para o céu. Ele morreu, meu irmão. Vale a pena nós lembrarmos sempre disso. Mas ele ressuscitou e não tornou a morrer. Nosso Senhor está vivo. O Deus que nós servimos, ele é vivo. E ele está aqui nesse momento e está com você aí também nesse momento. Olha que maravilha. Como diz o versículo 2, até ao dia em que foi recebido em cima, ou seja, lá no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, versículo 3, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui nós temos uma informação importante, né? Jesus ressuscitou no domingo e ele ficou aqui 40 dias. É por isso que eu disse, se você somar os meses do calendário hebraico, tem 30 dias. Então, se você somar, dá na sexta-feira. É na quinta ou na sexta-feira. Então, Jesus ficou 40 dias. E nesses 40 dias, o que vale a pena notar é que ele não foi visto pelos incrédulos. Enquanto Jesus não morreu na cruz, os incrédulos viram Jesus, os ímpios viram Jesus. Mas a partir do momento que Jesus ressuscitou, os ímpios, os incrédulos não viram mais Jesus. A última visão que os ímpios, a última visão que os pecadores não arrependidos, que os incrédulos têm de Jesus é Jesus na cruz. Eles não viram Jesus ressuscitar. Quem viu Jesus ressuscitar? Só os crentes, só os apóstolos e mais de 500 irmãos. Irmão significa que creem também, que creram também em Jesus. Paulo nos dá essa informação lá em Coríntios, numa das cartas lá de Coríntios. E eu fico imaginando, que maravilha, né? Esses 40 dias. Jesus apareceu várias vezes, com provas o quê? Infalíveis. Foi visto por eles pelo espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quantas reuniões Jesus fez com aqueles apóstolos, com provas infalíveis. Jesus os preparou, bem preparado, para a obra que eles haveriam de realizar. O versículo 4 diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos continuar lendo, depois nós vamos comentar.
Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Estas foram as últimas palavras de nosso Senhor, nosso amado, bendito e Senhor, estando ali sendo visto pelos apóstolos, as últimas palavras sendo visto pelos apóstolos que ele pronunciou. E note que Jesus ele fala aqui do batismo com o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se alguém perguntar onde está escrito sobre o batismo com o Espírito Santo, aqui em Atos 1, versículo 5, é uma das passagens que fala do batismo com o Espírito Santo. E note que Jesus, ele diz o quê? Que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles haveriam de ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu defino o batismo com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, da seguinte forma, e se você define de uma outra forma, escreve para mim no WhatsApp, viu? 31 997 340420, eu quero ouvir sua opinião também. Eu defino o batismo com o Espírito Santo como um revestimento de poder. Recebereis poder, o poder do Espírito Santo. É o recebimento do poder do Espírito Santo. Porque os apóstolos já tinham o Espírito Santo. Muitos pastores pregam, olha, no momento que a pessoa se arrepende, que a pessoa crê no Evangelho, o Espírito Santo vem morar nela. Eu creio nisso. Eu creio, realmente. Aí eles dizem assim, isto é o batismo com o Espírito Santo. Aí eu já fico com o pé atrás, porque os apóstolos tinham o Espírito Santo, eles expulsavam o demônio, eles curavam enfermos, estavam com o próprio Jesus. O Espírito Santo habitava com eles. Mas eles precisavam receber um poder do Espírito Santo para testemunhar, para ir pelo mundo pregando o Evangelho, ser testemunho de Jesus. Então, como que eu defino o batismo com o Espírito Santo? É o recebimento. Em vez de usar a palavra revestimento, vamos usar a palavra recebimento. O recebimento do poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. Isso é que é o batismo com o Espírito Santo. É um poder especial para mostrar o Jesus ressuscitado, para pregar o Evangelho, para ser testemunha de que Jesus está vivo. Pois bem, ao mesmo tempo que Jesus está dizendo, mas recebereis o poder do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, isso aqui é uma profecia que se cumpriu, né? E eles realmente foram testemunhas de Jesus, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Versículo 9. Agora é a parte que Jesus ele sobe para o céu. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram, observe, meu irmão, minha irmã, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Boa pergunta, né? Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Olha aí, o que os 2 homens que eu creio que eram anjos, é óbvio, né? Que eram anjos, apareceram como homens, porque os anjos,
quando apareciam no Velho Testamento, apareciam como homem. Pois bem, então, o que os anjos, os homens disseram? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Veja, aqui está falando do arrebatamento. Ele fala aqui do arrebatamento. Como eu disse alguns minutos atrás, o mundo não viu Jesus além da cruz. Os incrédulos não viram Jesus ressuscitado, mas os crentes viram, todos viram. Os crentes viram Jesus ressuscitado. No momento do arrebatamento, que é o próximo evento profético que há de acontecer, eu repito para você, meu irmão, minha irmã, nos vídeos que colocaremos mais adiante, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, nós vamos explicar um pouco mais a respeito disso. Mas não existem sinais para o arrebatamento. Existem sinais para a segunda vinda, que é quando Jesus virá para Israel e todo olho verá. Quando ele virá como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Aí sim, tem sinais para o povo de Israel, porque os judeus buscam sinais. Agora, a igreja não busca sinal. Jesus disse para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Seja crente, Tomé, não incrédulo, não seja incrédulo, seja crente, mas crente. Então a igreja não precisa de sinal para quem em Jesus. Os judeus precisam. Então não tem sinal para arrebatamento. Pode ser daqui a pouco. Mas se eu terminar essa palavra, Jesus pode nos levar, vir arrebatar. Vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, no momento do arrebatamento, o mundo não vai ver Jesus vindo nas nuvens. Vai ser num abrir e fechar de olhos. A trombeta, a última trombeta, e não devemos confundir a última trombeta com a última trombeta lá de Apocalipse, que é a trombeta do juízo. Não, essa é a trombeta de Deus. No momento que a última trombeta tocar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é muito claro. Então, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Por isso que os homens disseram para os varões galileus, para os apóstolos, este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Graças a Deus. Para terminar, vamos ler aqui o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Graças a Deus. Vamos seguir esse exemplo aqui, perseverar unânimes em oração, porque Jesus Cristo virá a qualquer momento nos tirar desse mundo mau. Eu pergunto, você quer que Jesus volte? Eu quero que ele volte agora, nesse momento. Se Jesus voltar agora, vai ser a melhor coisa que pode acontecer para todos nós que somos salvos. Para aqueles que não querem Jesus, vai ser a pior coisa. Eu desejo que Jesus volte. Não há nada melhor do que isso. Nada melhor. Nenhuma das bênçãos que nós recebermos aqui nessa terra é melhor do que a volta de nosso Senhor. E se você, meu irmão, minha irmã, pensa diferente, olha, reavalie a sua fé,
Veja se você realmente crê no que diz a Bíblia, crê em Jesus, se você não está apegado com esse mundo passageiro. É verdade, é verdade. Vê se você não está apegado, amando a esse mundo. Esse mundo que vai acabar, não tem jeito. Vai acabar para os que são salvos e vai acabar para aqueles que não são também. As pessoas, o mundo está cheio de incrédulos, não faz com que a palavra de Deus não se cumpra. Quantas profecias da Bíblia que já se cumpriram e quantas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Os incrédulos nada puderam fazer, os poderosos, os sábios desse mundo nada puderam fazer. A palavra de Deus continua prevalecendo e vai prevalecer sempre. Eu termino essa palavra dizendo, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Deus abençoe. Quinta-feira, se Jesus quiser, nós estaremos de volta.